Então, estamos de volta aqui hoje. Peraí, vou fechar a porta. Hoje eu vou mostrar um pouquinho das outras coisas que eu tenho ensinado sobre desenho de nariz, desenho de boca, desenho de olho, desenho de corpo, enfim, e para que até eu mesmo estou aprendendo isso tudo, parte de finalização. Então eu tenho feito aí, ó, vários desses desenhos aqui, tá vendo? A ideia é que depois aqui eu vou finalizar eles, vou passar nanquim. E enfim, e aqui tem outros estudos também. Então às vezes eu fico só trabalhando e testando algumas coisas. Ali, esse outro desenho de cima aqui, no caso, é de referência. Tem uma figura histórica real mesmo. É o Volta Seca, né? Mas só que eu fiz meio no estilo quadrinho. Então eu uso caneta para fazer os detalhes e depois eu venho, né, com o pincel, ou pelo menos estou querendo aprender. Na verdade eu estou aprendendo, eu nunca usei muito, nunca fiz muita arte final, então tem muita coisa que eu estou aprendendo a fazer. Mas usar o pincel acho que é mais interessante, tá vendo? Porque você pode usar, fazer algumas, como é que eu vou dizer? Pode usar textura, né? Com pincel, coisa que às vezes só a caneta só vai ser mais difícil de trabalhar algumas dessas texturas. É igual os famosos brushes do Photoshop, né? E ainda mais quando a gente quer cobrir grandes áreas de preto, é melhor você usar logo um pincel assim. Então, aí tá vendo? Esse daqui já tô assim mais finalizando, né? Às vezes eu faço esses desenhos, deixo eles, ficam ali parados, e aí eu venho e depois às vezes finalizo. Muitos nem finalizo não. Muitos vão parar no lixo mesmo. Ou ficam aí perdidos em algum canto. Parece que tem um lugar onde ficam todos os meus desenhos, ficam todos em algum lugar, em algum canto. Não sei onde. Então aí aqui. Ficou meio parecido um mexicano, né? Se fosse um Ponte Villa, uma coisa assim. Tá dando um pouco de reflexo ali, mas acho que é só por enquanto está molhado. Depois que secam, aqui não fica assim. Bom, então essa é a ideia, né? Então esses aqui eu tô, vamos dizer assim, mais em fase de finalização. Mas eu tenho feito muito estudo de rosto e de corpo também. Então tem esses daqui. Vou deixar eles aqui no cantinho aqui. Espero que não. Tá vendo?
Às vezes eu olho, muitas vezes eu estou olhando cena de filme, pego quadrinho, copio uma coisa, pego uma ideia de um, uma ideia do outro. Aí aqui já é estudo, por exemplo, de anatomia, de... no caso eu uso muito o Homem-Aranha sempre que eu quero estudar pose, porque eu não tenho que me preocupar em desenhar o rosto. E aí eu faço aqueles olhos ali, é facinho de fazer, então fica legal. Tá? Então são todos aqueles estudos, tá vendo aqui em cima? Ó. São aqueles mesmos estudos que eu demonstro para vocês, eu vivo fazendo eles. Às vezes fico fazendo em pequenos esboços assim, para procurar, de repente, uma ideia, ou só para estudar mesmo, só para ficar legal. Então, tá vendo? Eu estou buscando um maior dinamismo nos é, é, nos meus rostos, né? E aí agora esse daqui, por exemplo, foi uma que eu gostei, é como se fosse, vamos dizer, uma invenção minha, uma outra versão de como seria já que eu desenho tantos, já fiz tantos episódios com ele, porque meus alunos eu sei que adoram, então eu faço, com Dragon Ball, né? Então eu fiz um aqui, mas seria a minha versão. Aqui é meio um desenho do Conan, até por causa de que eu acompanho um cara na internet, no Instagram, chama Bukemi, e ele faz desenho de quadrinho para commission, então ele mandou. Então hoje a ideia é fazer o quê? Eu vou fazer alguns desses estudos aqui, mostrar para vocês, mas acho que no caso hoje eu estou querendo ficar mais nos estudos de rosto. Tá faltando papel, vou ter que pegar papel ali. Então essa aula hoje vamos dizer assim, meio uma aplicação prática do que eu mesmo faço. Desculpa. Bom, vou repetir. Então a aula hoje é uma aplicação prática, é eu fazendo aqui alguns trabalhos, do que eu normalmente faço, né, para estudar rosto, anatomia, poses e coisas assim. Então primeira coisa vai ser, vou buscar uma referência, então vou buscar aqui a referência e vou mostrar aqui para vocês. Bom, de qualquer forma, até o computador está muito lento. Primeira coisa que eu vou fazer, às vezes até para estudar, então eu vou colocar lá no Pinterest. E vou abrir um estilo qualquer que me agrade. Né? Então eu já vi aqui um estilo bem interessante de um cara que faz quadrinho. Então deixa eu abrir aqui para vocês, copiar a página e vou mostrar para vocês o link aqui. Deixa eu abrir o link. Um momentinho, um momentinho. Será que vai aparecer?
Eu também posso fazer o seguinte. Deixa eu pegar aqui a referência. Eu não programei isso, gente. Então a filmagem meio... Não é ao vivo, porque ao vivo está dando problema. Eu nunca sei se está saindo ou não. Então aí depois eu consigo verificar se o som saiu e tudo. Então eu vou fazer o seguinte. Não vai ficar incompleto, gente. É que a internet está muito lenta. Então eu vou mostrar para vocês aqui. Ah, agora apareceu. Então tá bom. Então tá aí a referência. E eu estava ali procurando, não estava vendo a tela, não vi que apareceu. Então pelo visto apareceu. Ok. Então essas são as referências que eu estou olhando agora. Acho que se eu der -1, vamos ver. Não, assim não deu certo. Então eu vou pegar a imagem, fazer assim que eu recortei a imagem, ficar mais fácil de vocês visualizarem. Prontinho. Eu cortei assim mesmo, tá? Até porque eu não vou seguir exatamente o mesmo desenho. Acho que eu vou colocar para cá, fica mais fácil aqui para ver. Então vamos lá. Então vou começar a fazer alguns esboços aqui. E vou usar esses aqui como referência. Só que eu vou fazer o quê? Para criar tipo, quero criar o meu personagem. Então vou usar aquele princípio do Loomis. Vou também fazer um cara com barba. Vou usar aquela ideia ali, só que o meu vai ser mais barbudão ainda. Então essa aqui é um princípio que às vezes também funciona bem. Que o meu vai ser, quero fazer o meu cara cabeludo. E nota que no caso aqui eu estou sem referência para cabelo. Então eu estou usando o que eu já conheço mesmo. Então essa parte eu estou fazendo meio de cabeça, mas eu já tenho, como se diz assim, vamos dizer, um banco de dados para isso. Eu já tenho meu banco de... Agora eu vou usar muito aquele estilo de olho e ali. Então eu gosto muito de fazer isso aqui, ó. Como se fosse um T. Tá vendo onde que vai ficar a boca dele aqui, ó. E às vezes, só depois disso, é que eu vou fazer aqui a parte de onde que vai vir o queixo dele. Se bem que aqui o queixo dele pouco importa, na verdade importa sim, porque é onde vai estar a barba. Mas eu coloquei ele bem barbudo, então aí a barba vai tampar isso. Eu vou fazer uma barba que meio que sobe para cá, aqui assim.
tá? A minha ideia aqui é que eu tenho, vamos dizer, a ideia de fazer personagens, tá? Então tá levinho, depois eu vou dar uma finalizada. Então eu vou copiar o que aqui? Por que que eu abri aquela referência? Eu gostei daquela referência dele, daqueles tiros de olho, principalmente. E também do estilo do nariz que ele fez. Só que o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um nariz mais exagerado, mais pontudo, para parecer um homem mais velho e até mais feio mesmo, um pouco mais bizarro, assim, ó, bem narigudão, com o nariz bem. O nome desse artista, inclusive, deixa eu pegar aqui, para quem, para quem quiser, é Borislav Mitkov. Deixa eu escrever aqui. Borislav Mitkov. Então eu gostei daquele olhar ali, ó. Daquele primeiro ali, tá vendo? Tem até um papo do olho aqui assim. Eu quero mais velho. Só que o meu personagem, eu quero ele mais ossudo, mais magro. Eu vou fazer isso aqui, ó, mais pra dentro ainda. Então, quando a gente está esboçando, às vezes faz muita bagunça mesmo. Meio assim, você vai meio que sentindo o desenho. Muitas vezes tem muito artista que vai, faz, eu já também mostrei que eu faço assim às vezes, que é o que? Vai, apaga aqui, aí depois vem, finaliza. Ó, pode até usar aqueles princípios que eu falei, né, para manter a simetria. Agora, o que que acontece aqui com esse olho? Você vê, não é um olho, você não chega a desenhar aquele olho por completo, né? Ele é mais um borrão de preto, né? Se você notar. Agora, o meu eu vou colocar uma sombra bem de cima para baixo, assim, quase tampando o olho inteiro. Agora, o que que vai acontecer? Se você olhar mais de perto para aquele olho, aí de repente você vai ver mais detalhe do olho, entendeu? Então acho que eu vou até trabalhar mais só nesse personagem mesmo. Vamos ver, continuar trabalhando nele. A outra coisa, quando eu quero essa região aqui, ó, é como se fosse, né, aquele visor do, do Lumios, né? Toda aquela técnica que eu ensinei, na verdade, está aqui, se vocês forem ver. Tá? Mas aí agora vocês estão vendo, obviamente, como que eu estou usando aquela referência ali. Mas aí eu estou criando uma coisa que está sendo semelhante, mas dentro do que eu quero. Então, mudei poucas coisas. Cabelo, né? Usei mais ou menos o mesmo estilo de nariz, né? Me inspirei naquele nariz ali, mas o que que eu fiz? Eu exagerei. Você vê que esse é um nariz meio torto, mas que ele tem um osso aqui muito grande, né? Não chega nem ser, não sei se, vamos dizer assim, se tem nariz assim realista desse jeito, né? Mas
Aqui no caso serviu bem, né? Atendeu bem a questão. Isso daqui é capaz até de eu usar mesmo no projeto que eu tenho, só que eu não posso contar. Então tá aí o primeiro, né? O esboço. Então vocês estão vendo a clara referência ali que eu usei, mas como que eu acabei criando uma coisa um pouquinho diferente do que está ali, tá? Então é assim que às vezes a gente usa referência, né? A gente pode fazer o que também? Aí você pode até brincar, né? Você pode chegar aqui, criei esse daqui e falar assim, poxa, mas eu gostei, mas eu não sei, não quero ele com aspecto assim tão idoso, né? Quero ele mais jovem de repente, ou mais bonito, não sei. Às vezes não gostou daquele estilo do nariz, então eu vou escolher esse estilo aqui, ó, esse de baixo do lado direito. Então, você vê que ele vai estar. O nariz assim, tá vendo? Então já mudou um bocadinho, né? Pode fazer um nariz mais fino assim também. Ah, assim também até que ficou legal também. Gostei desses aqui também. Acho que de repente gostei até mais do que aquele outro nariz meio esquisito mesmo. Então, usei a outra referência. Pronto, criei um outro personagem. Eu vou dar uma reforçada aqui com lápis, até para vocês poderem enxergar melhor. Às vezes esse olho, o que que você vai fazer? Para fazer, por exemplo, eu quero que mostre mais, como se fosse a pupila, ó. Só, só uma voltinha aqui, tá vendo? E aí, assim, quanto mais distante, menos detalhe você vai ver. Eu vou fazer essa parte dele aqui assim, ó. É como se fosse eu chamo de sobrancelha asa de morcego, igual o símbolo do Batman, assim. Né? Dá aquela voltinha aqui assim, no canto aqui, ó. E aí, às vezes, até para você alinhar isso, ó, pode usar aqui, isso aqui é Riley, ó. Né? Linha direitinho, para ver se não saiu, se o desenho não saiu com algum problema de... Não saiu torto. Ficou meio Leonardo da Vinci, né?
quando eu quero fazer alguma coisa que não chega a ser escuro, né, como se fosse um cinza, eu uso às vezes só uns tracinhos assim, levinhos, né, um em seguida do outro. Eu quero escurecer eles um pouquinho mais, você começa a trançar eles, tá? Pode trançar assim, pode trançar meio de lado, né? E aí cada vez mais você vai traçando para escurecer mais, tá? Então, isso aqui é boa estratégia principalmente porque se é quadrinho, depois você vai ter que interpretar isso tudo com, vamos dizer assim, lápis preto, né? O nanquim. E aí a graduação no nanquim se faz assim. E é claro, né? Isso aqui não tem que ser, vamos dizer assim, a versão definitiva. E posso jogar mais, é, posso usar mais, vamos dizer assim, outros recursos aqui, né? Posso detalhar mais e tudo, mas para mim, às vezes, ainda mais quando eu não definia exatamente o personagem, às vezes eu não quero detalhar ele demais ainda nessa fase. Quero sentir mais como é que tá, até a personalidade dele, né? Então, aqui nesse caso é mais ou menos isso que eu quero mesmo, uma pessoa mais bem mal-humorada. Ah, bom, o que eu vou mostrar aqui agora é o seguinte. Vocês, como isso aqui é um personagem, né, que eu quero montar, também uma apagada. Vou até fazer. Quando é sombra projetada, costuma ser mais escura, tá? Mas isso não é uma regra, não. Mas facilita. Engraçado, né? Você vê, eu falei, ficou meio Leonardo da Vinci. É, às vezes, pode ser o meu inconsciente mesmo, né? De tanto que eu tenho influências e gosto, que eu acabei usando esse olho por conta disso, né? E eu já pelo menos interpretações daquele desenho dele e tudo. Então, com certeza, você acaba criando aquilo que eu chamo de como se fosse um banco de dados que eu falo, né?
arte final tem muitos estilos, né? Pode fazer mais solto, pode fazer mais limpo. Em geral, essa indústria do quadrinho tradicional, Marvel, DC e tudo, né? Se você que está assistindo o vídeo tem pretensão de trabalhar para uma coisa dessa assim, em geral eles têm uma exigência com traços em geral limpos, né? Quando a arte é muito boa, eu acho que eles abrem exceções, mas em geral eles gostam, têm tendência em gostar de um traço limpo. Então aí se você vai fazer um portfólio, procura atender esse tipo de. Às vezes você tem que se preocupar, né, com esse tipo de coisa. Ah, não ficou de todo ruim não, mas também não ficou uma finalização. Não estou querendo me prolongar muito na finalização aqui não. Não, tá vendo? Falei que não ia me prolongar muito, já estou aqui me prolongando. Bom, vamos fazer o seguinte agora. Como é que eu viria esse personagem? Como é que seria o perfil dele, né? Como é que ele seria de lado, né? Então, muitas vezes quando a gente quer desenhar o mesmo personagem, né, mesmo que seja um desenho assim, você fala assim, não, mas eu não, tinha que ter desenhado ele de outra forma, melhor. Você fala, mas às vezes você gostou disso aqui mesmo, então aproveita esse desenho, mesmo que tenha sido o esboço meio sem querer que você fez, vamos dizer assim. Então o que que eu estou fazendo? Estou traçando aqui medidas, obviamente. Então eu vou ter que obedecer essas medidas, né? Só que quando eu estou querendo desenhar o mesmo personagem, muitas vezes o que que eu faço? Eu não vou desenhar ele por inteiro. Eu não estou preocupado às vezes com o resto do rosto, sabe? Com a orelha, com o cabelo, tanto assim. Estou me preocupado mais, ó, com essa parte aqui. Então é o que eu vou tentar fazer mais lateral aqui. Então eu vou obedecer esse nariz aqui dele, por exemplo. E vou mais ou menos seguir a mesma estrutura que eu estou vendo ali, ó, tá vendo? E seguindo mais ou menos na mesma altura, com algumas modificações, obviamente, visto de lado, né? Mas, por exemplo, não vou também detalhar muito esse olho aqui, não. A melhor coisa para entender desenhar perfil é desenhar muito perfil real. Esse é o meu conselho para quem quiser. Então, assim, eu também já desenho muito perfil. Então, eu meio que já sei já
algumas coisas, né? Se você nunca desenhou um rosto de perfil, você não vai, às vezes, conseguir fazer grandes coisas aqui, não. Aqui eu fiz ele bem textudão também, testa diferente, está reta, né? Então, esse perfil, eu acho que funcionou bem, entendeu? O mais importante do perfil é você obedecer às relações, né? E, obviamente, você tem que fazer uma forma que convença, pelo menos, que você esteja vendo o rosto ali de lado, né? Quando eu quero alinhar, por exemplo, o olho, geralmente a parte de cima do olho tá alinhada com a parte de trás ali do nariz, ó, tá? Em geral, mas às vezes pode ter outro tipo de alinhamento. Se vocês procurarem aquele Charles Barg, vocês vão ver várias dicas interessantes lá. Dicas assim, exercícios para fazer, né? Nota aqui, ó, o buraco do nariz, a narina, ó, tem uma partezinha só que está à frente aqui da boca e a maior parte está lá atrás. Isso aqui eu vou fazer direto. Apagar. A boca, ó, aquela parte do traço da boca, vocês podem ver que é uma linha incompleta. É aquele princípio da continuidade que eu expliquei no vídeo recente que eu fiz, bem teórico. A maioria de vocês acho que não vai gostar muito, não vai querer assistir, mas eu acho importante. É sobre composição. Então, ó, consegui ali fazer. Engraçado que o vídeo distorce um pouquinho, fica um pouquinho diferente do que eu vejo aqui na minha frente, o que aparece na tela. Mas aí eu fiz então um pequeno estudo aqui de um rosto, né? Frente e perfil. Fazer um outro rosto aqui qualquer, né? Às vezes também a gente quer fazer estudos e conforme você vai andando nesses estudos, o que, que vai acontecer? Você às vezes vai fazer mais rápido ainda, né? Então, às vezes também você não está nem querendo preocupar muito. Isso aqui é um rosto já, ó. Você tem aquele T lá, lembra que eu falei? Né? E aí, às vezes, você está querendo só... Ah, vamos tentar
estudar aqui como é que esse cara faz nariz. Não, ele usa aquela ideia daquele sobrancelha de Batman. Falei. Tá vendo? Na prática aí você vai vendo, às vezes desenhar o olho é só uns tracinhos de nada para dar ideia de que é um olho. Aí se vocês perguntarem para mim, tá, mas como é que você aprendeu a desenhar assim? Copiando. Isso eu vou fazer um pouquinho mais de expressão, vou copiar um pouquinho aquela boca do cara lá. Só que também usando o que eu lembro e o que eu já vi já em outros quadrinhos. Tá vendo? Então, isso aqui já é um, um estudo de nariz e de olho, né? E boca, certo? Ah, poxa, mas aí eu quero colocar o rosto. Então, pode vir aqui depois, ó, coloca o rosto. Ah, mas eu estou acostumado às vezes a desenhar o rosto primeiro e depois o resto. Experimenta fazer de outra forma, vê o que que dá. Talvez você vai aprender um bocado sobre isso. O cabelo que eu coloco nesse cara aqui. Então, mano, às vezes o que que acontece? Depois a gente aprende a desenhar meio de uma forma mais direta. Você vê, eu não tracei praticamente nada, eu usei só praticamente aquele T. Só que aqui, se eu quiser, eu consigo enxergar tudo, toda aquela teoria que eu falei, entendeu? Por exemplo, eu posso agora aplicar aquela técnica. Tem muita gente que trabalha assim, aplica a técnica depois que você já fez uma parte, vamos dizer assim, meio automaticamente. Pescoço forte assim fica bem parecido com coisa de super-herói, né? Certo?
Fiz um aqui. Se quiser, melhor ainda, né? Pode fazer. Pode colocar aqui ainda um. Às vezes não consigo desenhar alguma coisa sem tronco, não. Bom, vamos ver. Vou tentar criar algum outro. Pode também, às vezes, fazer o quê? Exagerar bastante. Vou fazer um aqui com um narigão imenso, assim. Como se fosse um bruxo. Só que agora eu vou usar um nariz mais triangular. Aqui, ó. Nas narinas aqui. E aqui eu vou usar uma bolinha. Vou usar um olho bem fechadinho também. Não gostei muito do nariz assim não, pera lá. Voltei para aquele nariz esquisito. Certo? Né? Poderia virar daqui talvez um Gandalf. E aqui também tem a opção, né? Se você quiser fazer um trabalho mais, talvez, cuidadoso, de jogar um sombreamento mais cuidadoso também de cinza assim, fica bem legal. Fazer um sombreamento cuidadoso mesmo. Isso aqui pode ficar extremamente realista, mesmo que você tenha usado, vamos dizer assim, feições um pouquinho exageradas, tá?
Não confunda essa referência que eu usei do lado como uma coisa realista, ela é bem exagerada. É porque ela tem uma estilização bem interessante, tá? Então, é assim, né, que às vezes a gente faz para poder estudar personagens, né? Pega as referências, vai fazendo. Essa referência aqui e essa daqui eu peguei de foto. Essa aqui, no caso, eu peguei foi de um filme. Parei um pouquinho a cena de um filme, gostei. Aí eu peguei mais ou menos, né, a ideia, mas não copiei tudo. O cara no filme, por exemplo, não tinha esse bigode, nem estava segurando a arma, não tinha essa arma na cartucheira e tal, entendeu? Então, eu que inventei essa parte, né? Esses outros, esses outros esboços aqui, esses já são mais sobre movimento, né? Mas vocês veem como que a gente está sempre estudando, praticando, né, esses conceitos, mesmo quando a gente já acha que a gente já domina eles por inteiro. Tem que ficar praticando e praticando praticamente diariamente, né? Às vezes, quando a gente para de desenhar um tempinho, a gente fica até meio enferrujado, certo? Nossa, ainda está molhado. Bom, espero que vocês tenham curtido aí esse vídeo e a gente se vê num próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima.